Capítulo 6. Quando desconhecemos o nosso benfeitor. O gigante e o anão. Catulo da paixão cearense. Num píncaro sentado, na mão tinha um gigante, um pobre anão guindado, por sobre o abismo iante. Pelo sorvo do pego instado, se o gigante só entreabrisse a mão de cólera ou doidice, o pobre anão em queda despenhada seria reduzido ao nada. Nesse estado cruel, suporeis com certeza que o aleijado elogiasse o poder e grandeza de quem lhe garantia a vida. Engano. O anão, de alma atrevida, gritava, insultava, cuspia o seu senhor em que mordia. Tomado em vão de insânia brava, a grande mão que o sustentava, assim mais louco ainda é o mortal impiedoso, que blasfemando ofende a quem lhe deu o gozo da existência. A esse Deus, que em justiça e bondade nos traz com sua mão potente, suspenso sobre a eternidade. Ó gigante do universo, quão grandes são as tuas obras, diz o rei cantor. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? Em hino de adoração canta o apóstolo dos gentios. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, todo-poderoso que era e que é e que há de vir. Exclamam os santos anjos e os que estão ao redor do trono, conforme João terminando com esta verdade fundamental. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Ó gigante no amor, como eu gostaria de conhecer, tal qual o apóstolo Paulo, a largura, profundidade, altura e comprimento desse amor sem par. Embora cuspido no rosto, pregado na cruz, coroado com a coroa de espinhos, esbofeteado por mãos impuras e manchadas, acusado com língua enganosa, abandonado até pelos seus discípulos, ainda procura salvar os seus próprios algozes com as palavras divinas. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Assim hoje, você pode se aproximar novamente de Deus, pela intercessão daquele que tanto amou até dar a vida para pagar a sua culpa e restaurá-lo no seu lugar original, como homem. Não era só a morte de um homem por um ideal, não, mas era a morte de um Deus, de um ser sem pecado. De alguém que não tinha salários a receber, pois não havia cometido pecado. Era a morte substitutiva, de um justo por um injusto, de um santo por um pecador, de um inocente por um culpado, de um salvador por um condenado. A morte de um homem por um ideal é apenas o seu salário como pecador, talvez mais cedo do que aconteceria naturalmente, mas que fatalmente teria que acontecer para expiar a primeira parte da sua condenação, a morte natural ou o sono da morte, para depois ser condenado ou salvo da segunda morte ou morte eterna. Aceitando Cristo, único remédio para a absolvição da segunda morte, ou rejeitando-o, e em consequência a morte eterna ou o aniquilamento do rebelde. Ó gigante da ciência, vejamos as tuas obras. Olhemos para as coisas mais rudimentares e notaremos o gigante científico do universo. A água é hidrogênio mais oxigênio, ambos inflamáveis, mas na combinação original é aquilo que apaga o fogo. Ar, tão necessário para o homem, mas é apenas o que as plantas expelem, absorvendo o azoto e transformando-o em oxigênio para o homem. Terra, ó químico extraordinário de um gigante da ciência. Tudo que o homem necessita é tirado da mãe terra. São as vitaminas ou substâncias para edificar e enriquecer as células,
os tecidos, os ossos e tudo para o bem do homem. Olhemos ao homem. Que maravilhosa construção! Os olhos, a mais perfeita máquina fotográfica, os ouvidos, o aparelho de som mais sofisticado, as cordas vocais, os mais afinados instrumentos de música, o coração, o moto contínuo tanto procurado pelo homem, o cérebro, caixa misteriosa, respeitada sempre pelos sábios de todos os tempos. Vida, assinatura de um Deus único que não admite competição, porque eu sou Deus e não há outro, conforme o profeta Isaías. Vejamos o poder do pequenino átomo. Quem pode avaliar tudo isso? Humildemente confessamos: Tu és Deus. Eis o homem, qual anãozinho que brinca na praia do universo, onde lançamos, quais meninos, algumas pedrinhas que não voltam mais, porque o imenso mar as engoliu, sem com isto aumentar ou se transtornar. Então os meninos se orgulham da força de seus músculos, pensando que com isto feriram o mar ou o dono do mar. Mas o mar continua rugindo, imponente, majestoso, grandioso, misterioso, cantando o hino da grandeza do seu Criador. Depois constroem-se alguns barquinhos, quais casquinhas e nozes ante a imensidade do oceano para saudar ou enfrentar o mar. Pobres anões, um iceberg, algumas ondas, um recife, um banco de areia, e eis que o orgulho dos anões desaparece. Depois os anões humanos constroem foguetes para conhecer o infinito. Colocaram um homem na lua e todo mundo ficou encantado para ouvir sua opinião, ao mesmo tempo que ninguém escutava a voz de Deus falando através dos sinais, avisando que em breve o fim chegará e Cristo voltará para restaurar este mundo à sua primitiva pureza. Pobres anões, como poderiam conhecer os confins do universo? Somente sendo iguais a Deus, alvo de Lúcifer, o rebelde dos céus. São os foguetes e sondas, quais pedrinhas que são jogadas no oceano do espaço infinito, procurando informações e que provam nada mais nem menos do que a ignorância e pequenez do homem ante um universo desconhecido, e cujas leis não são adaptáveis ao ser humano, a quem fora dada a ordem de multiplicar-se e encher esta terra, da qual fora formado. Será que o homem quer estender a desordem que aqui reina também a outros planetas e mundos? Por certo, Deus não permitirá. Ora, estas pedrinhas jogadas no espaço infinito não afetam nem ameaçam os milhões de mundos criados por Deus. Apenas um pequenino meteorito, ao se chocar com um desses brinquedinhos, aniquilaria todo o orgulho de uma civilização. Ó Deus, gigante que seguras o anão rebelde, não te irrites, mas continua segurando o rebelde, a fim de que não caia no abismo, e com amor procura atraí-lo a voltar humildemente ao seu lugar de origem, como filho de Deus, pois não sabe o que faz.